Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos. Nós vamos realizar a 34ª oração do nosso propósito dos 70. Você que já está vivendo esta fé, vamos em frente. E você que porventura está conosco hoje pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, um outro dia desses eu ouvi uma frase que dizia assim: nenhum problema é maior do que a minha alegria. E de fato, nenhum problema pode ser maior do que a nossa alegria, porque a nossa alegria é o Senhor. Quando a nossa alegria está em um bem material, quando a nossa alegria está em um homem, uma mulher, ao perder esse bem material ou ao perder esse homem ou essa mulher, a nossa alegria vai junto. Mas quando a nossa alegria é o Senhor, ainda que percamos algo material, ainda que percamos alguém que amamos, ou porque a pessoa faleceu, ou porque a pessoa ela foi para uma outra cidade, estado ou país, né? Ou simplesmente porque a pessoa ela cortou vínculo conosco. Enfim, nós não nos entregamos, nós não nos damos por vencidos, porque a nossa alegria ela permanece e a nossa alegria é o Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se alegre com os seus, se alegre com aqueles que te amam, se alegre com eles, se regozije com eles, mas não faça deles a sua alegria, porque essas pessoas elas podem simplesmente sumirem da sua vida. Essa que é a grande realidade. Que digam as pessoas que já perderam pessoas maravilhosas, a exemplo de pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, neto, neta, vovó, enfim. É da vida, acontece, né? Assim também é quando a pessoa ela perde um carro, uma casa, uma empresa. E aí, como é que faz? Eu vou entrar em depressão, eu vou me jogar, eu vou tentar o suicídio. Eu não, porque a minha alegria é o Senhor. Eu até me alegro com os que me amam, com aqueles a quem eu respeito, admiro, quero bem, mas eles não são a minha alegria. Eu me alegro junto com eles, né? Me alegro em tê-los, mas eles não são a minha alegria. A minha alegria é o Senhor, porque o Senhor é eterno na minha vida, o Senhor é perpétuo na minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se alegre com o seu pai, se alegre com a sua mãe, se alegre com seus irmãos, se alegre com seus filhos, se alegre com seus amigos, se alegre com os seus, se alegre com eles. Mas não faça deles, de nenhum deles, a sua alegria, porque essas pessoas elas podem sair da sua vida, entendeu? E aí, como é que você vai ficar? Se alegre por uma conquista, por uma realização. Se alegre quando você comprar sua bicicleta, sua moto, seu carro, quando você comprar seu terreno, sua casa, seu apartamento. Se alegre quando você arrumar um emprego, quando você iniciar o seu próprio negócio. Se alegre quando você passar no vestibular. Se alegre quando você iniciar o seu curso universitário. Se alegre com tudo isso. Mas não faça de nada disso a sua alegria. Então, há uma grande diferença entre nós nos alegrarmos com isso e fazermos disso e fazermos disso a nossa alegria. Salmos, capítulo 28, no versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda.
Meu coração se exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nenhum problema é maior do que a minha alegria. Nenhum problema é maior do que a sua alegria, porque a nossa alegria é o Senhor. É claro que não é toda hora que nós estaremos sorrindo, não é a todo tempo que estaremos, vamos dizer assim, como dizem os mais velhos, com os dentes abertos, que na verdade é a boca, Mas os mais velhos diziam quando queriam repreender alguma criança: fecha os dentes, enfim. Mas porque era aquele menino que ficava rindo à toa, Então assim, não é toda hora que a gente vai estar sorrindo, não é toda hora que a gente vai estar mostrando os dentes, mas a alegria, ela não é expressa simplesmente quando você mostra os dentes. A alegria, ela é expressa quando você continua fazendo aquilo que você sabe que precisa ser feito e você sabe para quem você está fazendo, quem vai te honrar, quem vai te recompensar, enfim. E esse alguém tem nome, esse alguém é Deus. Esse alguém é o Senhor, Então, assim, mesmo em momentos duros, mesmo em momentos difíceis que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos, isso não é privilégio de alguns. Todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem os seus desafios, Mas a pessoa, ela tem isso na mente dela. Eu não vou desistir, eu não vou me entregar, porque a minha alegria é maior do que esse problema, é maior do que essa situação difícil. E a nossa alegria é o Senhor. Se porventura você me ouve agora e o Senhor, Ele não é a sua alegria, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, faça do Senhor Jesus a sua alegria. Faça do Senhor Jesus a sua felicidade. Faça dele a sua alegria. Porque de resto, tudo passa. Inclusive a nossa vida. Se a minha alegria consiste em viver neste mundo, eu sou o mais infeliz dos homens. Essa que é a realidade, porque a minha alegria não pode se limitar a viver neste mundo, não. Eu me alegro em viver neste mundo, eu me alegro em conhecer pessoas fantásticas, maravilhosas, em vivenciar experiências incríveis. Eu me alegro com tudo isso. Mas isso não é a minha alegria. A minha alegria não é esse mundo. A minha alegria não é viver neste mundo. Não. A minha alegria é o Senhor. É o Senhor. Não à toa o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, ele pensava, se for chegado o meu dia, a minha hora, a minha alegria é o meu Senhor. Eu não perco nada. Eu não perco absolutamente nada. Não perco nada. A minha vida, a minha alma pertence a Cristo. Pertence ao meu Rei. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, faça do Senhor Jesus a sua alegria. Porque isso é algo que ninguém vai roubar de você. Que ninguém vai tirar de você. A única forma que eu e você temos de perder essa alegria é através do pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão bondoso e misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de nos perdoar. Ou melhor, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de sermos perdoados por Ele. E nele alcançarmos graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você está aí agora triste, abatido, cabisbaixo, De
De repente você está aí pensando que acabou porque você perdeu um bem, né? Porque você teve que fechar sua empresa, teve que fechar sua loja, porque você teve que pedir falência. De repente você está aí cabisbaixo, né? Com o coração apertado, porque você teve que se desfazer das suas coisas para pagar dívidas. De repente você teve que vender o seu carro, agora você está se locomovendo a pé, né? Mas graças a Deus, meu irmão, você vendeu o carro, mas está com as pernas, está com os pés. Deus vai abençoar e você vai ter um automóvel novamente com a permissão do Senhor. Mas o mais importante são os seus pés, são as suas pernas, não é verdade? É preferível ter as pernas do que ter o carro. O bom é ter os dois, mas como infelizmente você teve que vender o carro, né, para honrar seus compromissos, porque você é uma pessoa honesta, de caráter, né, em um país tomado pela corrupção, em um país tomado pelo jeitinho brasileiro, onde a maioria das pessoas sempre querem tirar proveito, querem passar a perna, querem enganar alguém, né? Sempre querem fazer alguma coisa para se dar bem, ainda que isso consista em prejudicar outra pessoa, passar outra pessoa para trás. Você está aí lutando para honrar, né, os seus compromissos, porque você tem caráter, né? De repente você estava morando, vamos dizer assim, em um bairro mais centralizado, né? Agora você teve que ir morar em um bairro mais periférico, mas não importa, você vai manter a sua dignidade, né? E Deus, ele vai honrar, Deus, ele vai abençoar. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso já, né? Eu me lembro de um tempo, de um momento em que meu pai, infelizmente, ele fez maus negócios, né? E nós morávamos numa área mais centralizada e tal. E daqui a pouco a gente foi morar lá na periferia. Só que acontece o seguinte: na periferia existe o centro da periferia, né? Toda periferia tem a área central ali da periferia. Tem a área nobre da periferia. É verdade. Eu lembro que quando meu pai ele fez esse mau negócio, a gente não foi morar só na periferia, a gente foi morar na periferia da periferia. Mas ninguém morreu não, meu irmão. Ninguém morreu não, entendeu? Estamos todos vivos, né? Todos assim, entre aspas, né? Minha mãe já partiu, Deus, né, já levou. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu e a minha irmã, meu pai, nós sobrevivemos. A minha mãe também, ela sobreviveu agora que o Senhor levou, mas nós sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Daqui a pouco, com luta, com batalha, a gente vai desenvolvendo e Deus vai nos dar a oportunidade de ir crescendo, de daqui a pouco morar em um lugar melhor, ter uma casa mais ampla, mas o importante é não se vender. É não vender a sua dignidade, não é verdade? Com luta, com esforço, com trabalho, né? Pegando firme na fé, honrando a Deus, ele vai abençoar e ele vai dar vitória. Agora, imagina a pessoa que a alegria dela era porque ela morava numa parte mais centralizada. Agora que ela está indo para a periferia, a alegria dela foi embora. A nossa alegria não pode estar em lugares. A nossa alegria não pode estar em pessoas humanas. A nossa alegria tem que estar no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, né? Tempos difíceis todo mundo passa, todo mundo enfrenta. Você vai sair dessa situação, né? Você que de repente tinha a sua empresa e agora você está aí trabalhando para os outros. Você está trabalhando para os outros. Mas o bom nisso é que você trabalhando para os outros, você já sabe o que o patrão quer. Você já sabe como o funcionário tem que agir. Você já tem experiência. Você não vai ficar nessa daí a vida toda, né? Não pense que você está andando para trás. Pense que você está pegando impulso para um salto maior que você vai dar lá na frente. É porque você vai conseguir dar um salto maior.
tudo que o mal quer quando a gente passa por lutas, por problemas, é que a nossa visão se limite ao hoje, ao agora, né? E realmente quando a gente olha só para o hoje, só para o agora, bate realmente a angústia, a agonia, bate o desespero. Mas isso não é fé, isso não é fé, isso é visão humana, né? A visão da fé, ela nos faz ver além. Tanto é que o texto sagrado diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé nos faz ver além do que os olhos mostram, além do hoje, além do agora, além da falência, né? De repente você era uma pessoa saudável, né? Agora você está aí tendo que fazer uma hemodiálise, né? Em uma fila de transplante. Você era uma pessoa saudável, agora você está aí se recuperando. De repente você está, né, na cadeira de rodas, de repente você está tendo que usar muleta, né? E você fica naquela ansiedade para se recuperar logo, né? Fica na fé, Deus vai abençoar. E você que porventura diz assim, pastor, no meu caso, infelizmente, só o sobrenatural de Deus. Mas, humanamente falando, é impossível eu me levantar dessa cadeira de rodas. Mas eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que mesmo em meio a toda essa dificuldade que você passa, que você enfrenta, se você fizer do Senhor a sua alegria, você vai ter uma história linda, maravilhosa para contar e você vai ter muito a nos ensinar e ensinar para muitas pessoas, porque nós aprendemos com pessoas que enfrentam limitações e superam essas limitações, aprendemos coisas assim realmente fantásticas. Eu particularmente já vi vários vídeos de pessoas que não tem nem os braços, e essas pessoas fazem coisas assim maravilhosas, né? Pessoas que não têm os braços, mas que tocam violão com os pés. Meu Deus, eu não sei tocar violão nem com as mãos, que dirá isso com os pés. No máximo eu sei 2 notas, né? No máximo, né? Então, imagina, pessoas que dirigem com os pés, né? Já vi vídeos na internet de uma mulher que ela dirige só com os pés, ela não tem os braços, né? Ela dirige com os pés. Então, assim, a gente aprende com isso, a gente se motiva com isso, né? Pessoas que têm deficiência visual, que fazem coisas que muitas vezes pessoas que enxergam não fazem, né? Então, assim, eu tenho certeza que a sua história, ela vai inspirar muitas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Então, não pare, não desista, fique firme e faça do Senhor Jesus a sua alegria, faça dele a sua alegria, não faça dos seus amigos a sua alegria, se alegre com seus amigos. Às vezes eu estou ali com pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu tenho apreço, e eu me alegro com elas, mas elas não são a minha alegria, até porque eu sei que a vida do profeta é solitária, essa que é a realidade. O profeta, ele tem uma vida assim muito, como eu posso dizer, reclusa, né? Muito reclusa, essa que é a realidade, né? O profeta, ele tem uma vida reclusa, quer dizer, ele não é de povão, ele não é de muitas amizades, ele não é de andar no meio de bolo, porque ele optou por essa vida, né? Então todo mundo que opta pelo chamado pastoral sabe que ele não vai ter muitas amizades, vai ficar andando de bolo para lá e para cá, ele sabe disso, né? Qualquer pessoa que quer servir a Deus como pastor tem que ter essa consciência, né? É por isso que ele faz de Deus, de fato e de verdade, o seu amigo, porque senão ele não aguenta, né? Ele entra em depressão, ele vai se sentir sozinho, né? Enfim. Mas o homem de Deus, ele, principalmente o que decide pela vida pastoral, ele tem essa consciência, né? Ainda que ele tenha família, mas ele sabe que ele tem que ter o seu momento ali a sós com Deus, a sua intimidade, a sua particularidade com Deus. Amém? Então, faça do Senhor Jesus a sua alegria. E você que de repente está aí vencendo, está arrebentando,
Pastor, tantas coisas boas, maravilhosas estão acontecendo na minha vida. Conheci uma pessoa linda, fantástica. Estou trabalhando num emprego assim maravilhoso. Coisas extraordinárias têm acontecido na minha vida. Desfrute de tudo isso, se alegre com tudo isso, mas não faça de nada disso a sua alegria. Que a sua alegria seja o Senhor Jesus. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que nele há. Em nome de Jesus, eu uno a minha fé a este meu amigo, a esta minha amiga, a este meu irmão, a esta minha irmã. Eu uno a minha fé a cada pessoa que está vivendo esse propósito dos 70. Deus, que nós venhamos nos alegrar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos, mas que nós não façamos de nenhum deles a nossa alegria. Que nós venhamos nos alegrar em uma conquista, em uma realização, que nós venhamos nos alegrar com tudo isso, mas que não façamos disto a nossa alegria. Porque, meu Pai, a qualquer momento essas pessoas elas podem ir embora, elas podem partir, podem ir para uma outra cidade, podem ir para um outro estado, para um outro país, ou podem ir até mesmo para a glória. Elas podem ser tomadas pelo Senhor. Deus, a mesma coisa em relação a um bem, a algo material. Nós não podemos fazer desse bem material a nossa alegria. Nós devemos nos alegrar e darmos glórias ao Senhor por uma conquista, por uma realização, sim, de fato, mas não fazer disso a nossa alegria. Meu Pai, que a minha alegria permaneça sendo o Senhor, que a alegria deste homem, desta mulher seja o Senhor, meu Pai. Sendo assim, nenhum problema será maior do que a nossa alegria. Nenhum problema. Por maior que ele aparente ser, mas nenhum problema será maior do que a nossa alegria. Porque a nossa alegria não é ouro, não é prata. Não é homem, não é mulher. Não está em um lugar. Não, não. Não, Senhor. A nossa alegria está em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Deus, a nossa alegria, ela não está nem no céu. A nossa alegria não está no céu. A nossa alegria está no Senhor. O céu só é o céu por causa da tua presença, Deus. Eu tenho certeza disso. Porque se o Senhor habitasse no inferno, o inferno não seria inferno. O inferno seria o céu, por causa da tua presença. Porque é a tua presença que muda o lugar, é a tua presença que faz a diferença. Então, meu Pai, a minha alegria não está em um lugar. A minha alegria está no Senhor. A minha alegria está na tua presença, porque essa presença ela é eterna, ela transcende este mundo, transcende esta vida. Homens, mulheres, coisas vão passar na nossa vida, mas a minha alegria não. A minha alegria é eterna. A minha alegria chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aí onde você está, fale com Deus. Fala para Ele: Senhor, o Senhor é a minha alegria. Eu faço das palavras do pastor as minhas, porque na minha vida o Senhor também é a minha alegria. E você que diz assim: até então a minha alegria não era o Senhor, a minha alegria
era o meu pai, era minha mãe, era o meu marido, era minha esposa, era o meu filho, era minha filha, eram os meus bens. Mas hoje eu entendi que eu devo me alegrar com isso ou com esses. Devo me alegrar, mas de fato a minha alegria tem que ser o Senhor. Porque quando nós fazemos do Senhor a nossa alegria, nenhum problema será maior do que a nossa alegria. Em nome de Jesus, e todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a todos para estarem conosco nesse domingo às 8 horas da manhã, participando da Santa Ceia do Senhor, na sede da Igreja Cristã Essa é Salvação, bem no centro aqui de Vitória da Conquista. Se você nos ouve de outro lugar, procure uma igreja na sua cidade, na sua localidade. Deus abençoe.